Então, para quem chegou agora, faça uma excelente noite, todo mundo. Vamos só relembrar o que a gente está tratando a respeito da Covid, né? De algumas atualizações. Vocês vão ver como é que a evolução da doença ela vem caminhando para uma certa piora, depois ela vai estagnar por causa da sintomatologia dela e vai ficar um pouquinho mais grave novamente, tá? Qual que está sendo a grande luta nossa hoje, né? Por se tratar de uma doença de trato respiratório, tá? O que vai dificultar para a gente o diagnóstico da doença? Primeira coisa, qualquer doença de trato respiratório, né, a sintomatologia é muito parecida. Então, eu não consigo, por exemplo, por base de um sintoma, definir determinada doença, né? Eu preciso de quê? Fazer uma história pregressa, fazer uma anamnese completa, né? Pegar a história da moléstia atual, como que aquela pessoa ela vem evoluindo a partir do momento que ela adquiriu essa doença respiratória, que até o momento a gente ainda não sabe o que é. O que vai diferenciar para a gente o que já ficou pré-definido, que vai ajudar no diagnóstico, é justamente os pacientes que chegam para a gente com uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Que não acontece em qualquer doença, essa síndrome respiratória aguda grave. E o fator dificultador vai ser o quê? A possibilidade desse paciente ser entubado, tá? Por causa de complicações respiratórias, tá? Vocês vão ver que no raio-x de um paciente com Covid, né, é muito característico, né, o poder de ação da doença, o que ela causa nos dois pulmões do paciente, tá? Então, olha só, quando a gente começa a falar de sintomatologia, a gente viu o quê? Que existem sintomas que são mais comuns, sintomas que são menos comuns e sintomas que são considerados graves. Como é que a gente vai fazer essa diferença para poder identificar qual que é o tipo de sintomatologia que esse paciente está evoluindo? O que eu vou chamar de sintoma que vai ser mais comum? Vai ser febre, tosse e o cansaço, tá? Mesmo assim, quando eu falo febre, tosse e cansaço, eu não posso dar diagnóstico de falar que essa doença é um COVID, tá? A gente pode partir do pressuposto que uma doença de trato respiratório ou ela é causada por um vírus ou ela é causada por uma bactéria, né? Então, veja bem o que a gente pode pensar. Se eu sei que o sintoma mais comum, diga. Você está falando em qual doença em específico? De qual doença? Covid. Ah, tá. Tá na Covid ainda, né? Covid, Ok, obrigada. Nada. Então, olha só. Se a gente fala que uma sintomatologia ela é mais comum, tem uma mais comum, uma menos comum e uma mais grave, esse poder de ação dessa sintomatologia que vai ser o quê? O fator decisivo para dar o diagnóstico de determinada doença, tá? Então, olha só, quando eu falo que febre, né? Febre, tosse, e o cansaço é um sintoma mais comum, ele abrange um monte de doença, tá? O sintoma menos comum que vai ser qualquer tipo de dor, né? Um desconforto, né? Uma dor de garganta, uma diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perca do olfato, né? Perca do paladar. Também hoje já começou a ser um diferencial, porque a gama de pacientes que estão aparecendo hoje com a perda do olfato do paladar, essa sintomatologia está saindo de uma sintomatologia menos comum para uma sintomatologia grave, tá? Se a gente pegar, por exemplo, de 10 pacientes que foram internados nesses últimos tempos, 7 deles apresentaram aí essa falta de paladar e falta do olfato. Então, é um sintoma que já está progredindo de menos comum para um sintoma mais grave ou um sintoma característico de determinada doença, no caso o COVID, tá? Agora, quando eu falo que uma sintomatologia ela é grave, o que vai ser uma sintomatologia grave para a gente? Vai ser a dificuldade para respirar em si, tá? Essa dor e essa pressão no peito, a perda da fala, tá? Tem a perda da fala e também perda do movimento. Ok? Diga. Professor. Diga. Professor. Diga. Professor. Estão me escutando, gente? Eu tô, professor. Eu tô. Então, só a Rose que não está escutando. Eu também. Acho que é só ela que não está escutando aí.
Vamos lá. Professor, Diga. em março, no comecinho de março, eu passei mal e o médico suspeitou que eu estava de Covid, mas na época que eu tive no comecinho, não tinha exames ainda para se fazer aqui em Belo Horizonte. Estava fazendo só Aham. dos casos muito graves, e assim, eram raros. Aqui em Belo Horizonte, acho que nem tinha caso confirmado ainda. Só que eu tive todos os sintomas, eu achei que eu ia morrer, assim, passei muito mal, achei que eu ia morrer, assim, eu nunca passei tanto mal igual eu passei. Dor de cabeça, minha cabeça parece que explodir, eu nunca tive, olha que eu tenho enxaqueca grave, eu nunca, minha dor de cabeça foi insuportável. Tive perda de paladar, tive perda de olfato, não tinha vontade de comer nada, tudo que eu comia eu vomitava, até a água que eu bebia eu vomitava. E depois disso acabou que eu melhorei, não fiz exame. Aí eu conversando com uma enfermeira, ela falou comigo que não era Covid, não, porque Covid não trata com antibiótico, não. Na verdade, trata Trata com sim. quê? Trata com antibiótico. Eu tratei com antibiótico, porque era como se fosse, o médico falou comigo que podia ser uma pneumonia, né, que eu estava sentindo, só que ele não podia dar certeza porque eu não estava sentindo falta de ar. Mas o resto, a única coisa que eu não tive foi falta de ar, porque o resto eu tive tudo. Dor no corpo, dor de garganta, falta aquele gosto ruim na boca, que eu não sentia o gosto de nada de comida. E eu achei que literalmente que eu ia morrer. Mas eu não consegui fazer exame. Nós tivemos uma gama de pacientes com essa sintomatologia bem no comecinho, né? O que os estudos hoje falam? Que uma grande parte da população ela foi assintomática, tá? Pelo menos aqui em BH. Ela foi assintomática, tá? E foi observado que essa parte da população que foi assintomática, né? Que antes de realmente declarar que teve uma pandemia, que a gente passava por uma pandemia, né? E a gravidade, a seriedade da doença, foi identificado que muitas pessoas tiveram sintomas característicos, tá? Ou os mesmos sintomas, até mesmo com a margem de dias parecidas. Como assim margem de dias parecidas antes? Pessoas que apresentaram esses sintomas durante 7 dias, 5 dias, 12 dias, 10 dias, tá? Só que ainda não... Aí, essas pessoas que estiveram bem no começo, elas não tiveram uma evolução que uma síndrome respiratória aguda, tá? Pela gravidade da doença. Então, eu acredito que muita gente, mesmo, por exemplo, pode ter que 10, 12 pessoas que pegaram a doença e não sabem, né? Que tiveram febre sem causa nenhuma, durante 3 dias sem causa nenhuma. Outros apresentaram até mesmo a perca do paladar, né? Durante alguns dias também, sem causa nenhuma. Então, agora que começou a especificar a sintomatologia, né? As complicações da doença, então conseguiu direcionar mais, até mesmo para dar um diagnóstico, tá? Um diagnóstico específico para poder realmente confirmar a doença, né? Por exemplo, com o aparecimento do PCR, né, do exame de PCR, e com o suave nasal, né, que consegue identificar. São 2 tipos de exames que a gente consegue identificar a doença, tá? Um vai ser quando já tem uma sintomatologia avançada durante, sei lá, 10, 15, 20 dias, né? O suave nasal não pega mais, não pega mais o vírus a partir desse número de dias, né? Com sintomas, só o exame de sangue. Já o PCR ele acusa, né? Através do IgG e do IgM. Se tem anticorpos que já teve, se realmente está contaminado pela Covid, tá? Com essa evolução da doença que a gente vê, né? A gente está vendo ainda, que ainda está em uma crescente, né? Sintomas que estão saindo de uma sintomatologia menos grave, né? Ou menos comum, para uma sintomatologia mais grave, então começou a fechar o quê? Começou a ser desenhado o real diagnóstico da doença, tá? Através desse tipo de sintomatologia. Quando a gente pega, né, esses sintomas que são mais graves, né? Diga. É que eu quero fazer uma pergunta, estou aqui esperando. Diga. Por que a pessoa, igual no meu serviço, a enfermeira, ela ficou o dia inteiro e não sentiu nada. Aí eles foram lá, fizeram esse exame nós, esse PCR aí passou uns diazinhos, ela continuou sem sentir nada, mas deu Covid. Tem pessoas que elas são infectadas, só que são assintomáticas, elas são portadoras do vírus, mas ele não desenvolveu, né? Quando acontece esse tipo de situação,
ela transmite mais rápido. Tá? Então, ela tem o vírus, ela porta o vírus e transmite. Tá? Só que ele não desenvolveu nela, o que acontece com criança. Criança porta o vírus, mas só transmite, não desenvolve. Há pouco tempo atrás, cerca de um mês, que apareceu, que teve o primeiro óbito de criança com Covid. Né? Então, quer dizer o quê? O que a gente pode entender? Que a doença está em constante o quê? Evolução. Tá? Por isso que eu estou falando que a questão da sintomatologia, ela está variando os sintomas por quê? Porque tem sintoma que está deixando de ser menos grave para se tornar mais grave. E quando acontece esse tipo de situação, eu começo a desenhar o real diagnóstico da doença. Então, o diagnóstico fica mais fácil. Por exemplo, a gente já sabe que se uma pessoa apresentar uma síndrome respiratória aguda grave, já tem 80% de chance de estar contaminado com Covid. Tá? Porque já foi desenhado isso aí. Né? Se a gente pegar 100% das pessoas, né, 100% vai ter o quê? Uma síndrome respiratória aguda grave. O que vai diferenciar aí? Alguns vão precisar de ser entubados e outros não. Tá? Vão utilizar um cateter nasal, uma máscara facial. O que vai demandar vai ser o quê? Vai ser a imunidade de cada pessoa. Tá? Isso que vai mandar. Então, por exemplo, eu não posso falar assim, uma pessoa que vai ter uma síndrome respiratória aguda grave vai ser entubada, não. Eu não sei qual é a comorbidade dela, não sei quais são os fatores de risco dela, então isso vai variar. O que a gente sabe é o quê? Se apresentar uma síndrome respiratória aguda grave, já tem 80% de chance de estar contaminado com o Covid. Ok? O outro que está ficando agora, o outro sintoma que está ficando característico é a perda do olfato e a perda do paladar. Também já está saindo de uma sintomatologia comum para uma sintomatologia grave, devido à grande gama de pacientes, a coriza também. Tá? Olha como é que, ao mesmo tempo que o diagnóstico ele começa a fechar, ele começa a complicar ao mesmo tempo. Porque coriza pode ser uma alergia, pode ser uma gripe. Entendeu? Agora, o que a gente precisa pensar? Por exemplo, qual que vai ser o nosso raciocínio clínico e o nosso raciocínio crítico? Primeira coisa, uma coriza não passa de 3, 4 dias. Entendeu? Agora, quando você tem uma coriza constante, já começa a suspeitar de uma outra sintomatologia para uma outra patologia. Né? Não é comum você ter uma coriza durante 10, 15, 20 dias seguidos, sem parar. Entendeu? Não é comum nem de uma gripe, não é comum nem de um resfriado. Até porque a gripe dura 7 dias no máximo. Um resfriado de 3 a 5 dias. Entendeu? Agora, quando você apresenta uma coriza durante 15 dias, durante 20 dias, associada a uma falta de paladar, uma falta de olfato, aí já começa a fechar o diagnóstico real. Só faz o exame o quê? Para tirar a contraprova. Tá? Então, você vê como é que ao mesmo tempo que isso vai evoluindo, o diagnóstico também vai evoluindo, só que ao mesmo tempo começa a ficar mais complicado, porque eles começam a mudar o quê? De situação. Algo que era menos grave começa a ficar mais grave pela gama de pacientes que apresentam os mesmos sintomas em toda a internação. Entendeu? Aí a gente começa a partir o modo de transmissão da doença. Né? O que era observado antigamente? Quando ela chegou, bem lá, que estava suspeitando que era o quê? Que a transmissão era de um animal. Né? Aí suspeitaram do morcego, aquela confusão toda. Né? Por que chegou a essa conclusão? Que poderia ser um animal. A suspeita era o quê? De transmissão de animal para humano. Né? Muitos pacientes que tiveram que foram contaminados com um surto de doença respiratória, né, secundário ao Covid, por exemplo, se a gente for pegar uma porcentagem de alguns pacientes que apresentaram pneumonia, essa pneumonia foi o quê? Foi secundária à contaminação do vírus. Tá? Ele não ataca a via respiratória? Então, se é uma bactéria que ataca a via respiratória, vai ser comum ela dar o quê? Ela dar uma pneumonia. Então, essa pneumonia vai ser o quê? Secundária à contaminação do Covid. Tá? O que foi fechado com essa questão, né? Do fato de aparecer várias pessoas com doenças respiratórias, né? Que foram diagnosticadas pela contaminação do vírus e, posteriormente, apresentar aí uma pneumonia. O que foi visto lá no começo? Que a maioria das pessoas, né? Quase 90% das pessoas que foram contaminadas, elas tinham alguma ligação com o quê? Com o mercado de frutos... com o mercado de frutos do mar e de animais vivos lá de Wuhan. Né? Então, por exemplo, de 100% de pessoas que foram contaminadas,
90% de pessoas chegou uma ligação direta com esse mercado. Por isso que suspeitou que o vírus era o quê? Era através de um animal para o humano, tá? Só que aí, beleza. Aí teve um número crescente de pacientes que supostamente não teve o quê? Exposição a nenhum tipo de animal. E muito menos passaram perto de um mercado de animal, né? Então, qual foi a conclusão? Que além de transferir, que além do vírus ser transmitido por um animal para o humano, também era transmitido de humano para humano. Ainda não foi descartada a questão do animal transmitir, tá? Então, qual vai ser a via de regra? A gente já sabe que transmite de animal para humano e de humano para humano, tá? Qual que foi a via de regra aí? Que a maior transmissão que nós temos hoje foi o quê? De humano para humano, tá? Já estamos chegando aí à via de regra de 100% de contaminação do vírus foi de humano para humano, tá? Por que a gente não pode falar ainda que é 100%? Porque existem alguns estudos que estão feitos na própria China para poder fechar essa etapa aí, que a transmissão não é feita através do animal, mas sim de humano para humano. Ok? Agora, olha só que coisa mais louca, a questão da evolução da doença. Como é que a doença ela evolui de maneira rápida? Vou colocar uma coisa na tela para vocês aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Olha só que viagem que a gente tem aqui, nessa questão aqui. Vou chamar de evolução clínica. Na parte de cima eu vou ter os sobreviventes, tá? Que contraíram o vírus, mas saíram vivos. E na parte de baixo eu vou ter o quê? Os não sobreviventes, aqueles que foram a óbito depois que contraíram o vírus, tá? E vou ter aqui, ó, uma média de 22 dias de internação. Tanto para aqueles que tiveram alta, quanto para aqueles que foram a óbito. O que a gente consegue observar de importante nessa análise aqui, ó? Tanto os pacientes que foram sobreviventes, quanto aqueles pacientes que tiveram alta, olha o que prevaleceu aí, ó. Todos eles tiveram febre. A gente for observar, olha só, a febre de todos eles foram até onde? Até o 12º dia de internação. Não foi isso? Todos os pacientes tiveram tosse. O que a gente consegue observar também aí? Que a tosse de todos os pacientes foram o quê? Foram até o 19º quê? Dia de internação, né? Outra coisa muito importante que a gente consegue identificar. Todos eles tiveram o quê? Dispneia. E aonde que a dispneia começou a evoluir? Começou a ser exacerbada? A partir o quê? Do 7º dia. Por isso que foi falado que os sintomas mais graves da contaminação é a partir do 7º dia. E até mesmo a partir desse dia que começa o quê? A transmissão do vírus de humano para humano. Tá? Só que aí, ó, o que foi o diferencial aí dos dois? Nós tivemos o quê? Uma admissão da terapia intensiva. Tanto sobrevivente quanto não sobrevivente, a partir do 12º dia de internação. Se foi para o CTI, quer dizer o quê? Que os sintomas começaram a ficar mais graves, né? Vocês podem ver que no 12º dia cessou a febre, tá? E começou o quê? Os sintomas mais graves. Olha aí, ó. Foram admitidos na terapia intensiva, tá? E todos eles foram diagnosticados o quê? Com positivo no 1º dia de internação. Tanto aqueles que sobreviveram quanto aqueles que não sobreviveram. Só que aí, olha só, na parte de não sobrevivente, começaram a ficar um pouquinho mais complicados, os não sobreviventes. No 7º dia começou o quê? Uma dispneia, né? Que é a dificuldade para respirar. Os sobreviventes, que estão lá em cima, uma porcentagem bem grande deles não precisou o quê? Entrar em ventilação mecânica. Então, o que se sobrepõe para a gente? Que essa parte de sobreviventes que não utilizaram ventilação mecânica não obtiveram, né, uma síndrome respiratória aguda grave que não evoluiu para uma piora. Ok? Então, os sobreviventes eles tiveram uma síndrome respiratória aguda grave que não evoluiu para uma piora.
Agora, os não sobreviventes, olha como que o óbito foi rápido. No 12º dia, aí, ó, eles apresentaram também, ainda apresentaram a tosse, né? Foram admitidos na terapia intensiva. Além de ser admitidos na terapia intensiva, o que aconteceu com eles? Também tiveram uma síndrome respiratória aguda grave com complicação. Por quê? Precisou ser entubado, né? Então, olha só, foram para ventilação mecânica. Ficaram aí 8 dias sob ventilação mecânica e foram a óbito, tá? Já o paciente sobrevivente, aqueles que tiveram a síndrome respiratória aguda grave, mas não evoluíram para uma complicação dessa síndrome, tiveram alta do CTI no 18º dia, né? Aqueles pacientes que foram entubados no 19º dia, né? Ou no 8º dia de terapia intensiva, eles foram o quê? Eles morreram, foram a óbito, tá? Quer dizer o quê? Os dois pulmões, o pulmão desse paciente, os dois lados, bilateral, foram acometidos pelo vírus, tá? Foram acometidos. Então, eles ficaram o quê? Incapazes de funcionar. Começaram a entrar em falência respiratória. Nem o ventilador mecânico conseguiu suportar e conseguiu suprir a falta de oxigênio desses pacientes. Então, foram a óbito no 19º dia de internação. Já no 18º dia, os pacientes que não foram entubados tiveram alta da terapia intensiva. Diga, Beth. Professor, quando esse paciente ele vai para ventilação mecânica, ó, a chance dele sobreviver é pouca? Depende. Ou ele tem a mesma chance de sobreviver de uma outra pessoa que não foi para ventilação mecânica? O que vai ser o diferencial aí? Por exemplo, ó, a vantagem da pessoa de não ter nenhuma comorbidade é que o organismo está o quê? Está em pleno funcionamento, né? Se não tem nenhuma doença de base que acomete ele, está em pleno funcionamento. Já o organismo que tem uma doença de base, né, que tem uma comorbidade associada, por exemplo, paciente que é hipertenso, que é diabético, ou tem qualquer tipo de problema respiratório, já tem um problema o quê? Tanto na ventilação perfusão, por se tratar de um problema respiratório, quanto na sobrecarga de órgãos mediante a comorbidade que esse paciente apresenta. Por exemplo, paciente que tem pressão alta, né? Qualquer sobrecarga que eu faço de qualquer órgão desse paciente vai o quê? Elevar a pressão dele. Então, a chance desse paciente que tem uma comorbidade, ele complicar e a óbito, ela é maior do que um paciente que não apresenta nenhum tipo de comorbidade. Por quê? Porque o organismo está inteiro e não está fazendo nenhum tipo de esforço para combater nenhum tipo de doença, tá? Só que o que vai diferenciar para a gente também? O fato que da imunidade da pessoa. Eu vou ter, por exemplo, ó, um paciente que por exemplo, que é obeso, teoricamente, né, não tem comorbidade, mas vai começar a aparecer. Porque o paciente que é obeso está sobrepeso. Então, sobrepeso, vou ter um gasto de energia maior. Se eu tenho um gasto de energia maior, então minha pressão arterial vai estar o quê? Mais elevada. Vou ter a pressão arterial elevada, vou ter o quê? Dificuldade para respirar, porque o paciente que é obeso, que está deitado, o sobrepeso todo desce para onde? Para a caixa torácica. Então, se meu pulmão aqui atrás, ele não vai aguentar o quê? O sobrepeso dessa gordura visceral que ela está ali. Então, vou ter complicações o quê? Respiratórias para esse tipo de paciente, tá? Por isso que o paciente que apresenta comorbidade tem maior chance de ter qualquer tipo de complicação, de problema, quanto àqueles que não têm nada, tá? Só que isso não quer dizer nada, tá? Tem paciente que nunca teve nada, nunca teve uma comorbidade, evoluiu para uma síndrome respiratória grave, foi entubado e morreu. Como tem paciente aí de 101 anos que cheio de comorbidade, que foi sobrevivente, tá? Vai ser a maneira que o seu corpo vai o quê? Vai aceitar e vai se deparar com a doença. Seus glóbulos brancos, a maneira que ele vai tratar a doença, que ele vai brigar, é que vai comandar isso aí. Então, o seu organismo precisa responder para poder combater a doença. Tá? Não adianta eu dar só medicação, dar um antibiótico para combater a bactéria ali ou qualquer tipo de doença. O organismo precisa responder também para poder reverter esse quadro aí.
Então, acontece muito isso aí. Tem paciente que evoluiu para sequela? Tem. O que é ver de regra para a gente ter terapia intensiva? Todo paciente, vamos supor, foi entubado, né? O paciente foi entubado, com uma síndrome respiratória aguda grave. Só que não está evoluindo para uma melhora. Está só piorando. Aí essa piora melhorou um pouco, ficou estável. Só que esse estável dele, eu não consigo retirar o quê? A ventilação mecânica dele. Aí deu uma semana, já vai inteirar 15 dias que esse paciente está entubado. Tá? Qual vai ser a via da terapia intensiva? Eu preciso preservar via aérea superior desse paciente, não preciso? Então, ó, paciente que eu sei que vai ultrapassar os 15 dias de intubação, vai ser necessário fazer uma traqueostomia nesse paciente, tá? Para preservar a via aérea superior. Então, faz uma traqueostomia, tem que preservar a cavidade nasal, preservar laringe, faringe e boca. Tá? Então, faz uma traqueostomia. Quando ele começar a evoluir uma melhora respiratória, tá? A gente começa a tirar esse paciente da sedação e começa a tirar esse paciente o quê? Da ventilação mecânica. Por quê? O pulmão precisa o quê? Trabalhar fisiologicamente, tá? O paciente que é entubado, o que o pulmão vai entender? Opa, tem alguém respirando para mim, não precisa trabalhar mais. Então, eu preciso estimular o quê? Musculatura respiratória desse paciente, tá? Por isso que prono o paciente, já viu o paciente pronado? Vira ele o quê? De bruço, tá? Para o quê? Para aliviar a tensão do pulmão que está aqui atrás. Então, a gente prona o paciente, vira ele do lado ao contrário, tá? Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui do paciente pronado. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Professor, Diga. professor, se a pessoa que está entubada, se não fazer a traqueostomia, o que acontece depois dos 15 dias, se não fizer? Tem que fazer a traque. Se ele não fizer, ele vai entrar em falência respiratória. E a chance de ele ter uma bactéria que entrar pelo tubo vai ser maior, a contaminação. E pode aparecer o quê? Doença oportunista para esse paciente, tá? Aqui, ó, esse aqui é um paciente pronado, ó. Professor, Pera aí, rapidinho. Só mostrar para o paciente pronado aqui, ó. só uma curiosidade. Aqui, ó. Esse aqui é o paciente pronado, ó. Tá vendo aqui, ó? Que tá deitado ventral. Aí, ó. E como o pulmão está situado aqui, ó, eu preciso de aliviar o quê? A tensão pulmonar dele. Então, eu prono esse paciente para ter o quê? Uma melhora respiratória dele, tá? Quando o paciente evolui para esse tipo de situação, principalmente o paciente que está com Covid, já é uma característica da terapia intensiva pronar esse paciente para melhorar a oxigenação e tirar a tensão pulmonar desse paciente, tá? Fala, Elisângela. Ô, professor, a pessoa fica afastada 14 dias, né? Mas mesmo nesses 14 dias, depois a pessoa volta, continua sem sentir nada, o Covid saiu dela ou continua lá? Depende, tem que fazer outro exame. Faz duas cargas viral, tá? Por que faz duas cargas viral? Pode ser no momento que ela fez o exame ali, não acusou o positivo, tá? Por isso que pede isolamento de 14 dias. Por que isolamento? Porque 14 dias ela não transmite mais. Ok? Ela não transmite mais. Então faz duas cargas viral. Faz uma para ver se realmente está contaminado. Por quê? Porque o teste pode dar inconclusivo. Quando dá inconclusivo, não quer dizer que não tenha e que não quer dizer que tenha ou que não tenha. Não conseguiu pegar a carga viral. Então, o teste ele dá ou negativo ou positivo. Tá? Se der negativo, 3 dias depois faz outro. Tá? Se der inconclusivo, 1 dia depois faz outro. Agora, se der positivo, faz outro tratamento, 7 dias depois faz um outro teste, um outro exame. Tá? Ele não pode dar inconclusivo. E aquele cotonetezão que eles enfiam no nariz da gente toda segunda-feira? É o suave nasal. Suave nasal. Aquilo é o suave nasal. Aquilo lá só vai acusar com sintomatologia recente. Tá? Como, por exemplo, se você está com 20 dias, se você está 20 dias tossindo, espirrando, o suave nasal não serve, tem que ser o PCR, o exame de sangue. Agora tem 3 dias que você está tossindo, né? 3 dias com falta de ar. Até 7 dias faz o suave nasal. Ah, tá.
Entendi. tá? É porque não tá- Passou de 7 dias, tem que fazer o PCR, o exame de sangue. Tranquilo, pessoal? Professor, Diga. eu não sei se pode ser uma pergunta boba, né? Mas eu Bobo é particularmente não perguntar. como que é, o que é um ventilador mecânico? O que ele faz? Porque eu conheço aquele oxigênio que tem a mangueirinha aqui dentro do nariz e Aham. tal, tal. E o que é um ventilador mecânico? O que ele faz com a pessoa ali? O que acontece? Ó, a gente vai passar um tubo de látex, tá? Ele vai ser bilateral. Então, o pulmão ele vai parar de funcionar fisiologicamente e vai funcionar através de uma máquina, tá? Ele vai ser um ventilador mecânico. Ele vai o quê? Ele vai traçar parâmetros de respiração. Com essa sedação no ventilação mecânica, tipo um período máximo? Não. O que é via de regra para a gente no CTI? Se a gente sabe que ele vai ficar, né? Ele vai exceder 15 dias de intubação, fazer uma traqueostomia, tá? Só que aí a gente vai tentando desmamar ele nesse período. Vai abaixando a sedação. Se ele começar a apresentar melhora com essa sedação baixa, aí vai baixando mais. Por exemplo, ó, ele está lá com a sedação a 30 ml hora, né? Aí abaixou para 25. Não tive alteração hemodinâmica, abaixo para 20. Não tive alteração, abaixo para 15. Não tive, vou abaixando. Vamos supor que está 5 ml e começou a descompensar. Então eu aumento para 8. Manteve. Aí, algumas horas depois, abaixo para 7. Teve melhora. Então eu vou abaixando, tá? Até retirar a sedação dele profundo. Se ele começar a evoluir com uma piora, eu vou mantendo e fazendo o ajuste da sedação. Mas o intuito da ventilação mecânica da sedação é ficar no menor tempo possível, tá? Justamente para preservar o quê? Essa função pulmonar dele. Se ele começar a evoluir para uma piora, aí vai mantendo até conseguir fazer esse pulmão funcionar fisiologicamente, tá? Tem paciente que dá certo, que sai, fica show de bola, vai embora, como tem paciente que fica dependente do O2, tá? Sai da intubação, mas vai com o oxigênio para casa. Ele já entra numa fibrose pulmonar. Ele não consegue manter a complacência pulmonar, né? O pulmão funcionando sozinho. Então, ele precisa o quê? De um oxigênio complementar para ajudar nessa troca gasosa, tá? E assim, não sei se vocês já chegaram a ver um paciente que usa O2 em casa, é um pouquinho complicado, porque qualquer esforço que ele faz, ele entra em dispneia, tá? Tem paciente que só usa durante a noite, tem paciente que só usa durante o dia, tem paciente que usa durante 24 horas esse O2 complementar, mas a intenção da terapia intensiva é essa, recuperar toda essa estrutura pulmonar e tirar esse paciente da ventilação mecânica, tá? Não pode ser dependente. É igual antibiótico. Olha só, o antibiótico ele tem um poder de ação eficaz em alguns pacientes. Só que a medicação, principalmente o antibiótico, é o seguinte: ele vai melhorar aquilo que é mais emergente, né? Só que vai desencadear um outro tipo de situação, tá? Qualquer medicação faz isso. Por exemplo, ó, no caso do antibiótico, se eu sei que esse paciente vai ficar por mais de 15 dias tomando antibiótico, ele vai ter uma chance muito grande o quê? De aumentar a escória renal, tá? Quando eu uso antibiótico muito potente, né, por uma grande quantidade de dias, ele vai melhorar aquela infecção que está ali, tá? Vai combater a infecção, mas vai ocasionar o quê? Um aumento de escória renal. Então, eu vou ter um aumento de ureia, de creatinina. Então, eu vou ter alteração de função renal. Se eu tenho alteração de função renal, ele vai descompensar, não vai? Com essa alteração. Então, provavelmente, esse paciente aí teve uma alteração de função renal, teve um aumento considerável de ureia e creatinina, vai entrar em insuficiência renal aguda. Vai precisar de fazer uma hemodiálise de emergência, tá? Por causa do antibiótico, do uso do antibiótico, tá? É igual, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais tranquila. É igual uma paciente que acabou de descobrir que é hipertenso, né? Aí, a primeira droga de escolha, né, de alguns pacientes é o captopril. Só que o captopril ele vai melhorar, né, essa função da pressão alta, vai conseguir baixar a pressão, mas vai desencadear o quê? Uma tosse crônica no paciente. Agora, para pensar comigo. Vamos fazer um raciocínio clínico aqui da evolução desse medicamento no paciente hipertenso.
Olha só, se ele está tomando um remédio para diminuir o fluxo sanguíneo dele, está muito alto, está ocasionando o quê? Essa pressão alta dele, né? Toma um remédio para baixar a pressão desse paciente. Só que esse remédio está ocasionando uma tosse, né? Só que quando você tosse, você tem gás de energia, não tem? Você trabalha a musculatura respiratória. Então você tosse, você fica cansado, não fica quando você tosse demais? Quando você fica cansado demais, você automaticamente o quê? Aumenta o fluxo sanguíneo novamente. Olha para você ver. Estou tomando um remédio que é para manter minha pressão estabilizada, só que essa medicação está ocasionando uma tosse crônica que está desencadeando um aumento novamente da pressão. Tá vendo como é que a gente precisa de pensar? Por isso que o médico trabalha com interação medicamentosa. Ele usa vários remédios para um bem comum. Diga. Eu ia perguntar, então como é que faz? Se você toma um remédio para baixar a pressão, automaticamente ele vai aumentar ela? Você vê, quando você tosse, por exemplo, quando você tosse, quando você espirra, já viu que seu coração acelera? Pois é. Naquilo que seu coração acelera, você aumenta o quê? O gasto de energia e aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Só que o fluxo sanguíneo que aumenta não é só não é só local, ele é sistêmico, tá? Então, para você ver, o paciente que tosse demais, tem uma tosse crônica, a pressão vai abaixar com a medicação, quando ele começa a tossir, o que acontece com ela? Ela sobe novamente, né? Então, o médico trabalha com o quê? Com a interação medicamentosa. Por quê? Eu trabalho com remédio que vai abaixar minha pressão, mas vai desencadear minha tosse. Então, eu vou associar uma outra medicação que não vai ocasionar a tosse. Na hora que ele tossir, a pressão subir, esse outro remédio abaixar a pressão novamente, tá? Isso chama interação medicamentosa, tá? Vou utilizar várias medicações para um bem comum. Eu sei que eu vou dar um remédio para desencadear uma coisa, mas eu vou tratar aquilo que é mais grave, tá? O que ficou menos grave é secundário, eu trato depois. Primeiro eu trato a emergência, depois eu trato a urgência. Deu para entender isso aí? Então a medicação ela vai melhorar alguma coisa e vai desencadear outra coisa. Por quê? Porque pega vias de ações e receptores diferentes, tá? Mas aí ele vai dar um remédio para melhorar o que ele desencadeou, então. Justamente. Ou ajustar a dose, tá? Ah. Diga, Lélia. Ô, professor. Acho que a Lélia ia falar. Travou a câmera dela, eu acho. Não travou? Professor, pode falar? Pode. Deixa eu perguntar um negócio. O senhor falou do O2, que o paciente vai para casa, né? Só tem paciente que usa de dia, ou usa à noite, ou usa 24 horas. Mas isso é por a vida ou até melhorar a respiração? Se o paciente ele tem uma fibrose pulmonar, por exemplo, a fibrose pulmonar não tem cura. Então, é uma doença degenerativa, né? Então, o pulmão está lesionado, não tem melhora. É por resto da vida o O2. Tá? Vai depender do fator causador porque ele está utilizando aquele O2, tá? Geralmente, o paciente que vai com O2 para casa é por resto da vida. É claro que a gente não pode generalizar, né? Mas, geralmente, aí, digamos que 80% dos pacientes é o resto da vida. Tranquilo? Ô, professor. Diga. Você tá falando aí de Covid aí. Mas com todas essas complicações que às vezes o paciente tem aí de respiração, intubação, tudo isso aí. Se o paciente consegue sair, ele pode pegar o Covid novamente? Pode falar. Pode Por que eu tô perguntando? O meu foi assintomático. Eu não senti absolutamente nada. Mas 2 pessoas do meu trabalho também teve. Uma teve os primeiros sintomas leves e passou. A outra testou positivo de novo. Mas não teve nada assim respiratório a ponto de ficar internada, não. Tem uma grande controvérsia nisso aí, por quê? Porque são 2 situações, né? Realmente pode ter essa possibilidade da pessoa ter uma reinfecção, contaminar de novo, como também pode ter sido o quê? Uma doença mal curada, tá? Quando fala mal curada, ela testou positivo, né? Tomou as medicações, não fez o outro teste, quando fez, acusou positivo de novo. Então, a doença não foi tratada de forma corretamente, tá?
nós temos duas situações em São Paulo que o médico ele foi reinfectado. Então, não sabe se foi uma reinfecção pelo vírus, realmente pelo vírus, ou se foi um vírus mal curado, que não tratou direito e continuou testando positivo, tá? Ainda estão fazendo estudos para ver a veracidade da reinfecção. Eu acredito que por ser uma doença nova, eu acredito que tenha reinfecção sim. É igual a dengue. Igual a dengue. Você vai pegar quantas vezes que o vírus tiver. E outra coisa, só pelo fato de estar assintomático, não tem que tratar nada? Na verdade, não, porque você trata o sintoma, né? A gente trata o sintoma. Agora, se você está assintomático, você começa a observar, né? É claro que você vai com uma receita para casa. Se tiver febre, toma essa medicação. Se tiver dor, toma essa medicação. Mas enquanto estiver assintomático, não precisa tomar nenhuma medicação, por quê? Porque você pode criar resistência do vírus, né? Com medicação que você, como está assintomático, não tem necessidade de tratar. Por isso que faz a quarentena, né? Fica os 14 dias em casa, observando a evolução da doença ou a não evolução. Se passou 14 dias e você não teve nada, você faz novamente o exame, vai dar negativo, está tudo tranquilo. Aí você fica um período autoimune, né, por causa do vírus que acometeu. Só que aí o grande gargalo é esse. Será que realmente tem a reinfecção? E se essa reinfecção ela vem de uma forma mais grave, né, ou se mantém a mesma coisa? Entendeu? Entendi. É igual a dengue. Tipo assim, igual a dengue. Nenhuma doença que você pega pela segunda vez vai ser igual à primeira, né? Por quê? Por que é incoerente a gente falar isso? Porque é o seguinte, ó. Vamos supor que você teve dengue a primeira vez. Você está com a imunidade mais baixa, está mais susceptível ao vírus. Já na segunda vez, o seu organismo pode estar mais forte. Então, a sintomatologia que você teve da primeira, você não tem na segunda. Então, é meio incoerente falar que vai ser da mesma forma que você vai readquirir o vírus de qualquer tipo de doença, né? É meio incoerente falar isso, entendeu? Entendi. É muito doido, é muito complicado. Assim, eu acredito que tem uma reinfecção, sim. Eu acredito. Difícil. Eu acredito que tem uma reinfecção, né? Até descobrir, até realmente ter a vacina. Chegou um lote de 40 mil vacinas. Vamos ver se vai começar a progredir, se vai para frente isso aí, né? A intenção é vacinar todo mundo até janeiro, né? Vamos ver se vai progredir. Professor, Diga. lá no meu trabalho tem um senhor que já foi para o CTI com corona, agora tem 3 meses que ele está lá internado. Aí, todo dia eu vou lá ver, né? Só por curiosidade. Aí tem vezes que ele tá bom, tem vezes que ele tá ruim. Eu não sei se foi o processo que eu mostrei um pulmão. Acho que foi o processo que eu mostrei, não foi um pulmão com Covid ou sem Covid? Acho que foi o processo mesmo que eu mostrei. Mostrou. Foi. Mostrou. Agora, olha só. Foi pra gente. Agora vem a parte do diagnóstico, né? Eu vou ter o quê? Alguns tipos de diagnóstico para poder fechar o quadro clínico dessa doença, tá? Primeira coisa, qual vai ser o primeiro diagnóstico que a gente vai ter? O diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, tá? Como que é feito o diagnóstico clínico da doença? Primeiro, eu vou ter um paciente com associação, né, dos sinais e sintomas, que a gente já falou, tá? Mais a síndrome respiratória aguda grave. Olha só, presta atenção, ó. Então eu vou ter um paciente com a sintomatologia, né, que a gente já falou, mais a síndrome respiratória aguda grave. Então já tem o quê? 2 fatores que pode comprovar a doença, tá? Sintomatologia mais a síndrome respiratória aguda grave. Só que aí, o que vai vir um diferencial agora? Esse paciente teve contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias, né? Antes do aparecimento dos sintomas, ou alguém que já estava confirmado pela doença? Vai vir por aí. Então, ó, olha como é que o diagnóstico clínico é meio complicado. Paciente com uma sintomatologia, né, que está me indicando que é uma possível contaminação pelo COVID, mas a síndrome respiratória aguda grave. Então, eu já tenho 2 sinais que possivelmente pode ser a doença, né? O que vai fechar o diagnóstico? Ele teve contato com alguém próximo, né, ou no domicílio, né,
confirmado pela doença nos últimos 14 dias? Se fosse sim, ok, está confirmado. Faça o exame de sangue para o quê? Para comprovar e fechar o diagnóstico, tá? Diagnóstico clínico. Agora, olha só, o paciente apareceu lá com 3 dias de sintoma, tá? Tá tossindo, tá com febre, tá com dor no peito, tá com coriza. Perdeu o paladar e perdeu o olfato. Com 3 dias. Faça exame de sangue? Não, faça suave nasal, tá? Sintoma recente, suave nasal. Consigo identificar o quê? Através de secreção. Se gerar dúvida, eu faço o quê? PCR, exame de sangue, tá? Então, sintomatologia recente, suave nasal. Sintomatologia já espaçada, eu faço PCR, exame de sangue, tá? Duas cargas virais, ok? Professor, Diga. tem como você descobrir meses depois, por exemplo, eu tive a suspeita em março. Se eu fizer um exame agora, por exemplo, eu consigo descobrir se realmente era ou se não era Covid? Você pode ter presença de anticorpo, mas não vai diagnosticar em nada. Já não vai acusar mais, porque já tratou, já sumiu, já, né? O período de imunidade também já passou, então não vai ter nada. Tá? Olha só, diagnóstico laboratório. Como é que vai ser o diagnóstico? A gente já falou, né? Através da biologia molecular, que é o PCR, né? Que é em tempo real. Só que o PCR, ele vai diagnosticar tanto a COVID, tá? Ou a influenza, tá? O PCR, ele vai acusar qualquer tipo de vírus ou doença respiratória que esteja ali, tá? Então, vou ter o PCR, que vai acusar, né, os tipos de doença que está ali, tá? Normalmente, quando a gente faz esse exame, ele é até o 8º dia, tá? Para acusar outros tipos de doença. Vou ter o imunológico, tá? Que vai detectar ou não a presença de anticorpos de possível contaminação, tá? Só que aí, essa presença de anticorpo que tem uma possível contaminação, vai ser só a partir do 8º dia. E vai acontecer isso aí, tá? Então, hoje, então a gente tem suave nasal, que pode diagnosticar a doença, e tem o PCR, que pode também diagnosticar a doença, tá? Diferente de alguns meses atrás, hoje está mais fácil de você fazer o exame. Apresentou o sintoma, pega um receituário e faz o exame. 3 dias depois, resultado. Ok? A não ser que seja algo muito urgente, você está, por exemplo, então consumo respiratório, foi entubado, foi internado, aí o resultado sai de um dia para o outro, dependendo da instituição que você esteja internado. Ok? Então, vou ter diagnóstico clínico, tá? Vou ter o diagnóstico laboratorial e vou ter o diagnóstico laboratorial em indivíduo que está o quê? Assintomático, né? O que vai acontecer quando o indivíduo está assintomático, né? Então, ele vai fazer o exame de biologia molecular, né? Com resultado detectável para a COVID-19, tá? Só que qual o tipo de exame que ele vai fazer? Vai fazer também o quê? O PCR, tá? Exame de sangue com 2 cargas virais, tá? Para ver o IgG e o IgM, para ver se tem a contaminação ou para ver se existe a presença de anticorpos da COVID. Faz também o exame imunológico para saber o quê? Se o resultado vai ser reagente, que é o IgM, tá? Se for reagente, ele vai ter dois métodos, tá? Pode fazer o teste ELISA, que é o mesmo utilizado para o HIV, tá? Como vai fazer também o teste de... Esqueci o nome agora. Imunocromatografia, isso. Imunotomografia, tá? Que é um teste rápido para também diagnosticar a doença, tá? Isso em paciente o quê? Assintomático, tá? Tá vendo como é que ele vai variar as cargas de um paciente que tem os sintomas de um paciente que não tem um sintoma? Mesmo assim, né? Com esse monte de estudo, com esse monte de procedimento que é feito quase todos os dias, ainda existe dúvidas em algumas situações relacionadas ao diagnóstico, tá? O que vai ser também para a gente, o que a gente vai chamar de diagnóstico diferencial, né? Vai depender o quê?
de qual característica clínica que esse paciente está o quê? Está apresentando, tá? Como assim, eu não entendi. Desde que a sintomatologia, para dar um diagnóstico diferencial, não tenha nada a ver com uma sintomatologia respiratória, tá? Esse vai ser o diagnóstico diferencial. Se o cara está apresentando lá uma dor na perna, uma dor de cabeça, sei lá, uns sintomas que não são característicos, né, da contaminação pelo vírus, é um diagnóstico diferencial. Mas por que faz o exame, mesmo sabendo que não tem nada a ver com a sintomatologia aparente, faz também o exame de COVID? Como é uma doença praticamente nova, né, onde a cada dia eu tenho evolução de sintomas, né, e tem aparecido sintomas diferentes, até eu fechar a sintomatologia correta da contaminação, tem que ser feito o teste, porque todos os dias aparece o quê? Uma sintomatologia diferente de paciente que foi contaminado pelo COVID. Né? Pode ver que nós começamos com o quê? Começamos só com febre, cansaço e dor no peito. Olha como que evoluiu. Coriza, dor de cabeça, tá? Perda do olfato, perda do paladar. Olha como é que ela está evoluindo a sintomatologia dela. E cada vez mais que vai evoluindo para a sintomatologia, mais pacientes vão tendo a sintomatologia igual que não era aparente há algum tempo atrás. Tá? O que tá abrangendo hoje? A perda do olfato e a perda do paladar está em quase todos os pacientes que foram contaminados recentemente. Tá? Mas a síndrome o quê? Respiratória aguda grave. Uma outra coisa que foi observada é o quê? Que praticamente 80%, né, de 80% a 90% dos idosos que apresentam a síndrome respiratória aguda grave, eles são entubados. Olha para você ver como é que ele vai variando de perfis de pacientes que estão contaminados pela doença. Tá? Beleza, ó. Agora, olha só. A gente tem uma classificação de casos. Deixa eu printar isso aqui na tela para vocês. Para vocês entenderem aqui. Olha que doideira isso aí. Eu tenho aqui, ó, uma classificação de casos, né? Vou pegar uma pequena porcentagem aí de 44.672 casos confirmados, tá? Olha que doideira. Desses 44 mil aí que foram confirmados, 81% tiveram o quê? Uma pneumonia leve. Então a gente já sabe o quê? Que a pneumonia ela é secundária o quê? A contaminação do vírus. Então, uma grande parte desses pacientes que foram contaminados pelo vírus também tiveram o quê? Uma pneumonia leve, né? 14% evoluíram o quê? Para uma pneumonia grave. Não é isso? E apenas 5% desses pacientes, né, ficaram críticos. O que isso me leva a crer? Me leva a crer não, né? O que isso leva a gente poder fazer um outro tipo de raciocínio crítico, né? Para quem não fica acompanhando reportagem que o paciente está morrendo, vai conseguir desenhar isso bem na cabeça, tá? Se eu tenho 44 mil casos, onde 5% desses pacientes que ficaram críticos, então eu posso o quê? Deduzir que a doença não é uma doença o quê? Que tem uma letalidade alta, tá? Ah, mas tem um monte de gente que morreu, Anderson. Acabei de falar. Vamos esquecer aquilo que o jornal está falando para a gente, tá? De 44 mil, só 5% ficaram críticos, então já sei que a letalidade dessa doença não é o quê? Ela não é tão alta. Ok? Então a gente consegue o quê? Tratar a sintomatologia dessa doença. Agora vamos partir para a segunda parte do raciocínio, para a gente poder entender. Beleza, ó. Do outro lado aqui, eu vou ter o quê, ó? Sintoma leve, moderado, grave e crítico. O que eu vou chamar de sintoma leve? Né? Primeiro, não tem o quê? Característica radiográfica. Então, esse paciente tem sintomas leves, não tem problema de síndrome respiratória aguda grave, não tem alteração o quê? Pulmonar e nem respiratória. Ok? Sintoma moderado. Ó, já começou a aparecer o quê? Febre, né? Aí sim já começou a aparecer o quê? Problema respiratório.
ok? Grave, já começou a evoluir, já tem uma dispneia, olha só, frequência respiratória o quê? Maior do que 30, né? Então, ó, tá, ó, com dificuldade de respirar. Só que aí, além de apresentar uma dispneia, né, tem uma saturação o quê? Menor do que 93%. Se a gente sabe que uma saturação normal ela vai variar de 95% a 98%, o paciente que apresentar uma saturação menor do que 93% já está entrando o quê? Numa leve ou moderada insuficiência respiratória aguda. Tá? Então já começa o quê? Faltar oxigenação tanto no corpo quanto no cérebro. Olha como é que começou a ficar o sintoma crítico aí agora, ó. Já foi diagnosticado a insuficiência respiratória, tá? Quer dizer que esse paciente o quê? Agravou. Então, foi entubado, com certeza, tá? Já apresentou um choque séptico. Olha só, então já tem uma infecção o quê? Que está por todo o organismo, que virou sistêmica. Além de quê? De insuficiência de múltiplos órgãos, ou a famosa falência múltipla de órgãos. Não está oxigenando os órgãos estão sendo hipoperfundidos. O que vai ser um órgão hipoperfundido? Não está chegando nem O2, nem nutriente até os órgãos para poder funcionar o quê? Corretamente. Se não funcionar corretamente, vai sobrecarregar os outros órgãos que também já estão o quê? Hipoperfundidos. Se não funciona nada direito e está um sobrecarregando o outro, então começa a acontecer o quê? A morte ou a falência múltipla dos órgãos. Aí vai juntar. Olha como é que a gente fecha o raciocínio crítico. Paciente com insuficiência respiratória. Não está circulando O2. Né? Já tem um choque séptico, tem uma bactéria que está o quê ali? Está detonando o sistema imunológico desse paciente, de modo que geral, sistêmico, está por todo o corpo. Aí ainda vai juntar com o quê? Com a insuficiência múltipla de órgãos, com a falência múltipla de órgãos, vai cantar para subir, rapidinho, tá? Esse paciente vai a óbito. Então, a gente consegue diferenciar que uma pequena porcentagem desses pacientes evolui para a criticidade da doença, tá? Como é que a gente consegue fazer o raciocínio rápido disso aí, né? Pega a sintomatologia, faz a definição da sintomatologia por diferenças de grave, menos grave ou menos comum, tá? E pegar a evolução clínica de cada paciente associado ao quê? Com a sintomatologia dele. O que vai ser o diferencial para a gente? Os pacientes que vão evoluir para insuficiência respiratória ou uma síndrome respiratória aguda grave e aqueles que vão ser o quê? Que vão entrar em ventilação mecânica. Então, eu já sei que essa porcentagem que entrar em ventilação mecânica é a porcentagem que está o quê? Uma criticidade maior. São os pacientes que vão evoluir para um quadro de piora da doença. Ok? Foi muita informação aí? Sim. Bastante. Foi, viu, professor? Ô, professor, Cabeça dói, né? Diga. eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu nem sei, Diga lá. eu vou perguntar, porque eu quero perguntar. Deixa eu falar com o senhor um negócio. Me explica como é que faz uma resenha. Uma resenha? Porque Pensa comigo. o senhor deu um como é que fala? Esqueci o nome. Artigo. Enorme para nós Bom fazer uma demais resenha aquele dele. artigo. Aquele artigo foi o melhor artigo que eu já li. Eu também li tudinho. Eu falo Top para o senhor demais. tudo que está escrito lá. Tudo. Aqui, ó. Sobre os profissionais. O que é a sobre a resenha? Aqui, ó. A resenha é você o quê? É você ter insights. O que é um insight? Você lê uma coisa e aquilo que você leu já te dá uma ideia e uma conclusão daquilo que você leu. Isso que é uma resenha. É você colocar o que você entendeu daquilo que você leu. Então eu fui bem. Fechou. Fechou. Resenha é isso aí. Professor, a resenha que eu conheço é levar cerveja, carne e chamar os amigos. Aí você chama todo mundo, né, André? Chama todo mundo. Essa foi boa. Essa é ótima. Essa aí eu vou te falar, viu? Essa aí foi a melhor.
Ô, professor, Esse aí você pode chamar, todo mundo vai. Ué. vamos lá. Me fale uma coisa. Abra o seu coração. Me fale, por favor, qual que vai ser a matéria da prova? Não defini ainda, vou te falar a verdade. Mas o Ai, meu corona Deus, vai como é que eu vou entrar. estudar? Pode estudar coronavírus que vai entrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui a página de vocês aqui. Ô, professor, eu fiz o máximo que eu entendi lá, eu fiz a resenha, sabe? Tá Não, certo, acho que aí. deu certo. Eu acho É que isso deu mesmo. certo. É isso mesmo, aí. Que dia que é a prova de vocês? 26? 27. 27? 27. Deixa eu ver aqui. Não sei se não é 2 dias. Ó, então vamos lá, então. A da prova vai ser só afecções respiratórias e coronavírus. Só. Vai ser o quê, professor? Repete. Afecções respiratórias e coronavírus. Acho que dá pra matar o corona, deixa eu ver. 26? Caraca, peraí. É 27, né? 27, mas a gente não vai ter mais, a gente só vai ter quinta-feira de aula 22. agora. Isso que eu pensei agora. Se não conseguir matar... Não, vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu Deixa a falar uma matéria do coisa. corona para a próxima. Acho que pensando é isso mesmo. Não, Isso, deixa para a próxima. Deixa para de 30, professor. Põe aquela lá do Pensando é professor isso. Deus do gastro. Ah, esqueci a palavra. O quê? Varizes esofágicas. Isso. Já esqueci dei o isso pra nome. vocês, não dei não? Na prova não? Vários esofágicos? Na prova de 10? Acho que já. Já sim, caiu Não, na ué. prova de 10, alguma Tá coisa. na prova de 10. Essa eu acho que não. Não, vários Já. esofágicos? Eu vou olhar direito, mas deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que já. É mesmo. Caiu na prova Já de 10. sim. Tá na prova de Eu acho que 10. já caiu, porque Caiu a sim. segunda Teve mais matéria... 3 matérias depois, ué. É. Deixa eu ver aqui. Vou só abrir aqui minha... Ô, professor, deixa eu fazer Diga. ao senhor uma outra pergunta que eu estava doido para me perguntar ao senhor. Na opinião do senhor, qual é os pontos positivos do Covid? Eu falei Ponto que eu ia positivo perguntar do ao senhor isso. Covid? Mas você tem ponto positivo de doença? O senhor perguntou lá? Não teve Olha, nenhum, desenvolveu não. raciocínio clínico. Ponto positivo do raciocínio artigo. Que não tem nada de bom lá. Ponto positivo Ah, do o que bom é artigo. que vai valorizar o nosso serviço, porque o técnico para eles não vale nada. Agora Aí, ó, nós tá isso tudo aí na é um linha de ponto frente. positivo. Ô, professor, eu coloquei lá na questão lá que poderia ser um ponto positivo. Eu não especifiquei se é um ponto positivo, isso não. Eu fui colocando a minha ideia. Mas eu acredito que, por exemplo, como o coronavírus ele vem Algumas mudanças. prejudicando, vamos dizer assim, muitos profissionais de saúde, não só em questão por eles serem linha de frente, de ser contaminados, mas eles vêm sendo doentes, né, tendo uma doença mental pelo fato da preocupação, da pressão, do medo de estar lá e trazer para dentro de casa para os familiares. E aí eu coloquei lá que o que poderia estar ajudando esses profissionais também era o fato deles terem uma ajuda psicológica, né, via ali online, consulta, palestra, alguma coisa, uma recapacitação de como se está realmente se paramentando, usando os EPIs adequadamente para poder diminuir o risco dessas infecções. Porque o que acontece? Igual lá mesmo fala, que o uso desses equipamentos, né, pelo estudo que foi feito lá na China, vinham causando ulcerações, lesões, dermatites na mão, problemas, né, lesões na testa, bochecha e tudo. Então, aí muitos dos enfermeiros, né, das pessoas profissionais de linha de frente acabam deixando de usar devido a esses problemas. Então, assim, eu não cheguei a colocar especificamente isso, mas foi o que eu entendi. Talvez fazendo algum outros EPIs de um outro material
que fosse menos agressivo à pele. Talvez fizesse ele, tipo assim, diminuísse, sei lá, a carga horária dos funcionários para que diminuísse a carga de ficar com esses equipamentos, poderia ser um ponto positivo que ajudaria esses Aí, funcionários. qual que é a dificuldade de vocês para fazer isso aí agora? Aí, gente, boa demais, Mas depois que eu fiz, eu fui conseguir desenvolver. Porque quando você está sob pressão, você não consegue desenvolver. Tá doido, que você faz, você consegue desenvolver. Isso, professor, essa parte eu coloquei. Anota aí antes de cair aqui, ó. Até da prova. Gastrite e afecções respiratórias. Gastrite? E afecções respiratórias. Covid fica de 30. Fiquei tão nervosa com aquela resenha que eu dei uma desabafada lá, falar a verdade. Repete, por favor, professor. Gastrite, o quê? Gastrite e afecções respiratórias. Obrigada. Não esquece de dar o feedback para nós, não. Não, eu vou lendo e vou colocando lá na plataforma mesmo, no comentário onde vocês postaram. Eu vou colocando. Ok. Vou começar a ler amanhã. Estou finalizando de uma turma aqui ainda. 32 resenhas. Ô, professor, eu entendi, tá? E aí, se eu dar leve em consideração que eu entendi o que é lá o ponto negativo, ponto crítico. Mas essa é a questão, por exemplo, ó pra você ver como é que é doideira. Eu colocar no papel. Aqui, a questão de positivo e negativo não tem certo e errado, porque cada um tem uma opinião diferente. O bacana de você ler é isso, as opiniões diferentes de cada um, filho. É isso que é o X da questão. Mas eu acho que falar é muito mais fácil do que você transmitir para o papel. Sim. Porque eu sei chegar aqui e falar o que podia, né? O que era um ponto negativo, mas na hora de passar pro raio do papel, que era difícil. Ó, vai cair aqui uma frasezinha. Ó, uma frasezinha para vocês aí, ó. Vai cair a frasezinha aí para vocês, ó. Se cair, ó, boa noite para vocês, fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Ó, qualquer coisa sob o controle de Deus nunca está fora de controle. Então, sossega o coração de vocês aí. Sossega o coração de vocês. Fique tranquilo que tudo vai dar certo. O negócio é descansar, viu? Boa noite, professor. Gente, fique com Deus. Faça excelente noite. Durmam tranquilos. Boa noite. Até quinta-feira, se Deus quiser.